Eminente deputado Edinho Reis, eu vou falar só um pouquinho mais do que o doutor Barreto. Senhoras e senhores, analisando a medida provisória 595, primeiramente gostaríamos de reconhecer o grande esforço do governo federal para dotar o país de uma melhor infraestrutura portuária. Porém, não basta a intenção. A eficiência da administração pública não se encontra na vontade subjetiva de seus governantes, mas no acerto e agilidade de seus atos. Em termos genéricos, percebemos que a medida provisória resguarda a estabilidade do órgão e das instalações portuárias contratadas. Porém, não percebeu a necessidade de manter o ritmo de processamento de novos contratos de arrendamento e contratos de adesão. Está tudo parado. Como não há nenhuma sinalização explícita em favor da continuidade dos procedimentos visando as outorgas portuárias sob regência, ou mesmo quem deve assumir essa batuta, esse bastão administrativo, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, receia continuar a decidir requerimentos portuários e a CEP ainda não se aparelhou adequadamente para desempenhar esta função. Nem se sabe a partir de quando. Resultado, os requerimentos para novas autorizações e arrendamentos portuários se encontram com seus processos paralisados. A lei dos portos foi revogada, não há lei em vigor. Daí a extrema urgência da matéria, pois a medida provisória foi editada para acelerar os investimentos em infraestrutura portuária, mas não para trazer mais insegurança ainda em sucessivas alterações regulamentares e regulatórias vindouras. Agora vou tratar cada item. A concessão dos portos. A concessão dos portos está definida como cessão onerosa da infraestrutura do porto organizado. Qual seria precisamente o objeto da concessão? A aquisição do imóvel, que poderia ser declarado de utilidade pública para delegar a desapropriação ao concessionário e reverter ao patrimônio do Porto Organizado da União, ou seria a concessão tão somente para obras, construção, melhoramentos e ampliação portuária? Uma coisa sabemos, a concessão é para infraestrutura, medida provisória, artigo 5º, artigo 2º, inciso 8, pois os serviços, desde a lei dos portos, foram transferidos para os operadores portuários. Como julgar a licitação da concessão pela maior movimentação de carga e menor tarifa, se esse desempenho final depende de dois outros atores, o arrendatário e o seu operador portuário? Quer dizer, como é que o concessionário pode garantir a carga se quem vai fazer a operação é o operador e se o terreno está na mão do arrendatário? Como nossa sugestão relativa às sugestões, defendemos o julgamento da licitação com base no melhor projeto portuário, melhor técnico, que pode ser combinado com a menor tarifa de infraestrutura nos termos da lei de licitações e da lei de concessões. O arrendamento de instalações portuárias de uso público. O arrendamento portuário é o grande gol da lei de 93. Não devemos prejudicá-lo com preciosismos desnecessários. Só temos a elogiar esse modelo, que aliás é vitorioso nos portos mais importantes do mundo. Um reparo, entretanto, poderia ser feito. Como atribuir à ANTAQ o processo licitatório e à CEP a prerrogativa de celebrar o contrato e, mesmo assim, pretender que as administrações de portos se comprometam perante a CEP no cumprimento de metas, indicadores, resultados de desempenho empresarial a serem atingidos, sem a contrapartida de nem ao menos sequer licitarem e celebrarem os contratos para a exploração de suas próprias instalações portuárias. A centralização e verticalização da administração pública é um conhecido fator de complicação burocrática desnecessária. A ANTAQ terá que utilizar a administração do porto como fonte de informação, execução do contrato e respectiva fiscalização. Logo, deve competir à administração do porto licitar e assinar os contratos de arrendamentos cujas instalações portuárias se encontram sob seu gerenciamento, cabendo à ANTAQ elaborar as normas de contratação observadas as diretrizes do poder concedente. Outro, o arrendamento é uma faculdade ou uma obrigação? Reputamos também que a própria medida provisória deva definir se vai haver obrigatoriedade no arrendamento portuário desde que requerido. Como fica o PDZ?
não vai indicar as instalações destinadas a serem requeridas como arrendamentos? A medida provisória não responde a nenhuma dessas perguntas. A tão procurada segurança jurídica está a reclamar que esses pontos sejam estabelecidos na lei e não em um maleável regulamento que flutua ao sabor de cada gestão governamental. Se for o caso lamentável de delegar esta tarefa para documentos infralegais, que o Congresso Nacional deixe isso claro, assumindo também a sua responsabilidade. A adaptação dos contratos de arrendamentos anteriores à lei. Devemos preservar todos os arrendamentos tanto quanto possível, a fim de usufruir ao máximo o prazo dos respectivos contratos quando conveniente para a administração. É muito mais simples arrendar uma instalação portuária do que conceder um porto organizado. Por esse motivo, melhor do que trocar arrendatários é acumular instalações portuárias arrendadas. Queremos dizer que há arrendamentos que podem ser preservados, mas que estariam sendo menosprezados inexplicavelmente. A AGU já declarou a obrigação de enfrentar a adaptação dos contratos antigos, o que inclui a definição do seu termo final de prazo. Estranhamente, ao invés de se aproveitar a legalidade das prorrogações, se parte para expulsar os arrendatários, ao invés de, paralelamente às novas concessões, se ampliar os portos congestionados, que apresentam taxa de ocupação excessiva, com novas áreas a serem arrendadas. Por que não ampliar o patrimônio do porto organizado, ao invés de manter inalterada a quantidade de arrendamentos? A manutenção do contrato não é obrigatória, mas é legal até o limite de 50 anos. É imperativo adaptar a cláusula de prorrogação com vista a aditar o prazo dos contratos onde haja interesse público na continuação de seu objeto. Assim, mandam os princípios da administração pública que se comporte com eficiência e, se for o caso, mantenha os contratos de interesse público. Autorização de instalações portuárias privadas. A autorização portuária é aquela onde o poder público não se mete, a não ser para exarar o ato de outorga, bem como tocante a baixar as normas de fiscalização. O interessado entra com seu patrimônio particular e requer o negócio portuário que pretende empreender, toma a iniciativa e define o negócio. Como foi rejeitada a ideia de permissão portuária, onde o permitente planificaria o perfil do negócio, então deve ser afastada a intervenção pública em terminais privados, sob pena de se abolir a iniciativa privada, que só deve submeter-se à regulação normativa. Para dosar o deferimento de autorizações portuárias, basta a função exercida pelo Plano Geral de Outorga da ANTAC, que agora passa para a CEP. Não há motivos para colocar o interessado nas delegações portuárias na berlinda da chamada pública, pois os investidores portuários mereceriam ser levados em um andor laico, tais as vicissitudes porque passam arrendatários e autorização de instalações de portos menos palatáveis. Os arrendamentos têm que ser licitados porque envolve a cessão de um bem público do especial da União, a instalação do porto organizado. Porém, as instalações foram dispensadas de processo licitatório porque a interpretação constitucional, ao contrário do artigo 175, determina a licitação apenas para a concessão e a permissão. Em consequência, deve ser expurgada da medida provisória a previsão da chamada e processo seletivo público. A operação do porto organizado. A operação do porto organizado é a mais liberal forma de exploração portuária, pois não envolve a exploração exclusiva de área do porto organizado, nem depende de autorização de instalação portuária privada. Não requer infraestrutura portuária própria, paga tarifa pelo uso temporário da infraestrutura do porto organizado. O operador portuário independe de outorga da União. A medida provisória depende do operador portuário como uma pessoa que atua dentro da área do porto. Mais adiante, opinadamente, no artigo 26, cita a situação de operação portuária em instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado. Seria melhor esclarecer que operações no porto organizado se diferem de serviços portuários praticados em terminais privados. Estes últimos competem com exclusividade aos titulares das respectivas instalações, sem prejuízo da possibilidade de terceirização. O trabalho portuário também deve ser protegido. O trabalho portuário sempre foi decorrência de conveniência dos armadores e das embarcações mercantes. Enquanto foi interessante
movimentar a carga com a tripulação dos veleiros, não existiu o portuário avulso. Quando as embarcações cresceu, a mão de obra supletiva foi adotada. O container possibilitou à indústria naval a construção de navios gigantescos, mecanizados e automizados, que dispensam em grande parte a função dos trabalhadores portuários avulsos, que têm frequência regular nos portos que frequentam. Então, deve ser assegurada ao trabalhador uma remuneração mínima, mas não se pode impor que ele seja presente em todos os trabalhos, porque o trabalho portuário é com vínculo e avulso. O trabalho portuário com vínculo também deve ser objeto de atenção, como fez o regulamento de delegações portuárias. O decreto 2184, 97, está consignando que o convênio de delegação de portos organizados deve conter a obrigação de o delegatário assumir os contratos de trabalho pessoal da administração do porto. Essa regra deve ser generalizada para todos os portos. O Porto Indústria também é um aspecto importante, porque o terminal exclusivo ele foi prejudicado porque foi submetido também à chamada pública. Não há nenhum sentido de um terminal que só movimenta insumos e carga fabricada em sua própria instalação se subordinar a essa formalidade. Conclusão: não havia necessidade de revogar a Lei 8.630, mas a polarizar o ponto de partida de todas as normas quase vintenárias do setor. A lei poderia simplesmente ser aperfeiçoada. Para alguns, a sua revogação coloca sob suspeita todo o disciplinamento do setor, pedindo a opinião dos mais abalizados aplicadores da lei, que ficam atordoados com as mais disparatadas indagações sobre a vigência do Decreto 6620, da resolução da ANTAC, etc. Neste momento, a tarefa do Poder Legislativo é semelhante à que se encontrava o Congresso Nacional na época do PL8 da Câmara e PL 66 do Senado, onde é imprescindível precisar-se os institutos de exploração portuária indireta sem inibir o desenvolvimento dos diversos tipos de instalação portuárias públicas e privadas. Obrigado.